durante já algum tempo, eu tenho refletido acerca de um texto, e creio que, na verdade, hoje a palavra que eu ouvi aqui diversas vezes, e creio que é uma palavra hoje, né, profética para nós, é crer. Né? Várias vezes eu vi nas canções falar a respeito de crer. E crer é algo que nos desafia. Porque nem sempre o que a gente vê, né, ou segue vendo, nos anima a crer. As circunstâncias, elas nos fazem nos perder em relação a isso, a crer. Né? O tempo é algo assim, pensa numa prova, essa o tempo, que nos rouba também a questão de crer. Mas eu olho para alguns homens na Bíblia assim, que muito me anima, muito me inspira, porque eu olho para eles e vejo a esperança que está acesa, e daí eles confiam na palavra que receberam e creram. Por exemplo, e a gente, a palavra fala de um homem chamado Simeão. Simeão, ele um dia ouviu uma palavra dizendo que ele viria, os olhos dele, ia contemplar o Senhor. Que ele não ia morrer sem antes enxergar, sem antes ver o Senhor. E isso de fato aconteceu. E a gente, quando olha para a história, né, e a gente imagina o quanto seria difícil isso acontecer, né, em função daquilo que, na verdade, da própria história. Mas Simeão creu. Um dia ele estava em casa, o Espírito Santo falou para ele, ó, vai lá, que hoje chegou o dia. E, de fato, ele pôde contemplar o Mestre, né? E ele pôde apresentar o Senhor Jesus e declarar uma fala de realização. Falou, olha, meus olhos contemplaram Ele, contemplaram o Rei, eu já posso, né? O Senhor já pode me despedir em paz. E são coisas assim que na vida de alguns homens que creram. Mas aí eu fiquei pensando que na nossa vida, às vezes a gente deixa de crer, se perde em relação àquilo que está crendo. E de alguma forma você se perde naquilo que o Senhor falou. Porque se eu estou com dificuldade de crer, naquilo que Ele falou, eu já me perdi. Já não tenho esse crédito. E o interessante é que às vezes a gente deixa de crer, não é em função de um pecado específico. Né? Não é porque aconteceu algo que, né, se tornou um paralelo àquilo que a gente pensava. E por que eu estou falando sobre isso? Por causa de uma história que tem no livro de Lucas, no capítulo 1. E eu queria repartir com vocês essa leitura e fazer dela um assunto para que nós pudéssemos refletir, meditar acerca daquilo que está escrito. Vamos ler a partir do 5. Diz assim, na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois, e aqui cabe, mas eu vou fazer a leitura e vou procurar dentro dela refletir acerca dos textos, né? Daquilo que realmente eu creio que para nós faz diferença. Assim, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Um testemunho que esses homens, esse casal, tinha. Interessante, eu acho que cabe a gente falar sobre esse tempo. Estava semana passada falando com o Cidinho, e a carga do coração dele
também estava dentro desse texto, e ele falou que era um período do qual Deus não se manifestava profeticamente, né, para o povo. Já havia quantos anos? 400 anos. Mas eu queria te chamar a atenção e, em nome de Jesus, procura ter atenção para você, de fato, poder receber aquilo que eu creio que o Senhor tem para nós. Porque, às vezes, falando das circunstâncias, e o fato do Senhor não falar durante 400 anos de uma forma profética, haviam homens, para aquele tempo, que tinham relacionamento com o Senhor. O fato dele não falar durante tanto tempo, não significava que as portas, de fato, do relacionamento com ele tivessem fechadas. Eu quero, dentro desse paralelo aí, dizer para você, assim como isso é algo que eu ministro na minha própria vida, né? Independente daquilo, das circunstâncias. A gente viveu um período, no ano passado, né? Na verdade, que as finanças, que o mundo financeiro, na verdade, no mundo não, o próprio Brasil, relacionado a tanta corrupção, a tanta guerra, tanta coisa ruim, viveu uma crise muito, muito grande. Mas eu ouvi algumas vezes, desse lugar aqui mesmo, dizendo que os céus não estavam em crise. Não, o Brasil está em crise, estamos vivendo assim, assado, mas o céu não estava. Então, é algo que eu penso que você deve refletir e pensar. Né? Eu não sei o que você pode estar vivendo, às vezes, de fato, a nossa vida em Deus, ela parece que fica um tanto quanto limitada. Sabe aquela expressão que o céu está como? De bronze, fechado. Isso, na verdade, às vezes é só uma estratégia para que nós possamos ir ao Senhor e buscá-lo, porque Ele é fiel a toda a sua palavra. Ele fala, aquele que me busca, encontra. Bom, vamos seguir. 7. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e o desobediente à sabedoria do justo, deixando um povo preparado para o Senhor. Bom, queria, assim, de alguma forma, eu sei que eu não sou bom para o teatro, né? Mas aqui é exatamente o que eu creio. Zacarias já tinha, por motivo de alegria, estar, né, cumprindo lá com aquela parte do sacerdócio dele, porque, por sorte, conforme era para aquele tempo, lançar sorte, e saiu sobre ele a sorte de poder ministrar diante do Santo dos Santos. Então, para mim, Zacarias, ele tinha que estar muito feliz, ou, na verdade, muito, talvez, preocupado. Por quê? Porque nesse tempo que a gente fala de que o Senhor não se manifestava de uma forma muito comum,
o pecado também era algo que também tinha muita força para aquele tempo. Então era muito comum acontecer que, por sorte, caísse sobre a vida de alguém, esse uma vez indo estar diante do Senhor, o que acontecia? Não poderia chegar diante dele de qualquer forma. E aí eram fulminados. Mas Zacarias já havia, e a gente já leu, que havia um testemunho sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre preceitos e mandamentos que ele fazia valer, que ele cumpria. E aí chega o anjo Gabriel. Na verdade, Gabriel, quando chega, tem algo realmente diferente, né? Diz que, na verdade, só a respeito de 2 anjos são mencionados na palavra. Gabriel e qual é o outro? Miguel. E Gabriel se apresenta, né? Se coloca ao lado direito do altar e começa a declarar aquilo que, de fato, eu penso que Gabriel colocou com ênfase. Eu penso que ele não leu nem como eu li agora. Mas ele chegou falando. Imagina alguém trazendo uma boa notícia. Você já recebeu uma boa notícia? Uma boa notícia. Como é que a pessoa chega? Por exemplo, vou no meio aqui falar de uma boa notícia para uma grande maioria. A partir do dia 1º de março. Dia 10 de março? 1º de março é carnaval. Não, primeiro domingo de março, segundo domingo de março. A reunião vai passar para a parte da manhã de novo. Essa é uma boa notícia, né? Para alguns. Para alguns. A boa notícia se conta com ênfase. Agora eu não sei se eu fui portador de boa notícia para alguns, para outros, depois vocês conversam aí. Bom, mas na verdade eu penso que Gabriel chegou declarando essas coisas para Zacarias. Zacarias, a tua oração foi ouvida. A gente falou aqui sobre clamor, sobre súplica, sobre oração. Né? Quando eu falo de oração, claro que eu tenho algumas que tenho por expectativa ouvir do Senhor, né? Fala assim, o Ziel, né? A tua oração foi ouvida. Pensa numa coisa boa de receber. Né? Imagina alguém orando, e aí chega o anjo Gabriel e fala, cara, a tua oração foi ouvida. Vou ler de novo, como eu creio que o Gabriel falou. Entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica, que ele falou sobre súplica, né? A gente fala de oração e súplica. Tem algumas versões que falam de oração, mas eu penso que para a necessidade, para o desejo que havia em Zacarias e Isabel, era por muitas vezes se tornarem súplicas. E aqui ele está dizendo, na minha, a tua súplica foi ouvida com ênfase, com segurança. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho. Quem aqui das irmãs não podiam ter filhos e tiveram filhos? Tem alguém aqui? Marlene. Então, uma vez alguém chegando, dizendo assim, ó, cara, tu não podia ter filho, mas agora tu vai poder ter, tu vai, né? Você vai conceber. Isabel, um detalhe aqui importante. Quando eles assim, o anjo falou, não tenhas medo, essa frase, não tenhas medo, no original, no hebraico, é assim, ó, confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu creio que essa palavra, mais uma vez, é profética para nós. Então, no teu coração, tenha isso gravado. E fica perceptível, atento para aquilo que o Senhor, de fato, pode estar falando contigo de uma forma muito específica. Então, não tenhas medo, confia nele, confia em mim. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome João. Ó, já trouxe com o nome. Uma outra coisa especial. Ele te será por motivo de grande felicidade e regozijo. Muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois será ele grande aos olhos do Senhor. Grande aos olhos do Senhor.
jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, será pleno do Espírito Santo desde o seu nascimento. Tem uma outra tradução que diz desde o ventre. E aí eu fico pensando, caramba, como é que pode? Que propósito é esse? Que coisa forte é esse? Dizer que se tem alguém grávida, e aí desde o ventre ela já é cheio. Cheio do Espírito Santo, será pleno do Espírito Santo desde o seu nascimento, conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor Deus. Ele avançará na presença do Senhor do mesmo espírito e poder de Elias. Olha para a história, vê o que a história fala a respeito de Elias, da palavra profética, de onde Elias, na verdade, foi conduzido daquilo que o Senhor colocou nele, da intrepidez, da ousadia, na verdade, do ministério, do chamado de Elias em relação ao tempo dele. Como fez diferença, trouxe, na verdade, o povo daqueles que precisavam de fato se render ao Senhor, confessar ao Senhor, né? Naquele tempo, naquele episódio lá dos profetas de Baal, separou, trouxe de fato uma direção como conversão, e é uma referência para a vida olhando para o próprio Senhor Jesus. Ele avançará na presença do Senhor, do mesmo espírito e poder de Elias. E aí, claro, tudo isso com o propósito de fazer, sempre tem propósito, de fazer o coração dos pais, os seus filhos, e os filhos desobedientes à sabedoria do justo, deixando um povo preparado para o Senhor. Bom, eu penso que nesse tempo só tinha uma reação que Zacarias deveria ter. Só tinha uma coisa para Zacarias fazer diante de uma notícia dessa. Pensa você recebendo uma boa notícia, o que você faria? Então, para mim era seguir louvando ao Senhor, ministrando a Ele, sei lá, não sei nem se ele podia, né? Se jogar no chão, se lançar, não sei. Alguma coisa Zacarias precisava fazer, correspondendo, na verdade, com aquilo que o Senhor havia falado sobre ele. Porque pensa, é muito mais do que ter um filho. É mais do que satisfazer algo que há no coração. Concordam comigo ou não? Creem nisso ou não? Então, amados, por incrível que pareça, Zacarias olhou para uma situação. E aí, mais uma vez, duas coisas vão ficar em evidência aqui. Se você crê, ou você não crê. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Não importa se é Gabriel que está dizendo. Não importa se o lugar que eu estou é diferente de hoje. Para aquele tempo lá era um lugar separado. Para nós entendemos hoje que somos sacerdócio, que temos acesso livre. Imagina você cumprindo o teu sacerdócio diante do Senhor, buscando a Ele, ministrando ao Senhor, na liberdade de que o véu hoje já não existe, foi rasgado de cima a baixo, e você tem acesso. Você chega diante dele para dizer, para fazer as tuas súplicas, para colocar diante dele, na verdade, quem ele é, de tudo aquilo que ele pode fazer, e ele, na comunhão que ele tem contigo, ele te diz: não, vou fazer assim, esse tempo vai se cumprir. Você, não sei não, será que vai mesmo? Porque foi isso que, de alguma forma, que Zacarias fez. Zacarias colocou em dúvida a palavra, na verdade, não é a palavra do anjo, a palavra do Senhor. Porque anjo significa mensageiro. Então, Zacarias foi trazer uma mensagem. Mas, na verdade, o que ele pôs em dúvida foi aquilo que o Senhor tinha falado. E aí, eu acho que isso cabe para nós, esse paralelo na reflexão. Por quê, querido? Eu estava falando aqui agora, eu tenho súplicas no meu coração, eu tenho clamores, eu tenho pedido, tenho oração para mim que
são intensas. E que, na verdade, eu não posso negar que, para algumas, eu já gostaria que tivesse acontecido. Gostaria. Está no meu coração, Senhor, podia ter sido ontem, mês passado, ano passado. Só que, na verdade, amados, quando a gente olha diante de uma palavra do Senhor e a gente olha para nós, você pode ter certeza, você vai se frustrar. Você vai se perder naquilo que o Senhor está dizendo. Ainda que seja o anjo dizendo, vou fazer assim desse jeito. Aconteceu, se alegra. E você vai olhar e vai dar uma resposta negativa. Porque toda vez que a gente olha para nós, quanto à nossa justiça, quanto a nós, não há bem algum. Não há justiça nenhuma. É claro que às vezes, segundo a palavra, parece que é meio contraditório em relação à justiça. Eu acho que nisso cabe a gente falar, porque quando nós nos tornamos justos, porque a palavra fala isso. Miqueias 6, ele diz profeticamente para o povo aquilo que Deus quer a respeito do povo. Vocês sabem o que eu quero a respeito da vida de vocês. Vocês amem a misericórdia, né? Pratique a justiça e ande humildemente na presença do teu Deus. Essa palavra está lá atrás, mas essa palavra cabe hoje. Porque nós precisamos ser homens justos. E quando eu falo homem no sentido genérico. Mas a verdade é que nós precisamos ser justos. E o que é ser justo? Quando o próprio Deus fala a respeito de Zacarias, fala de Abraão, fala de Jó, homem justo, íntegro. E quando a palavra também diz que ele buscou um homem que pudesse ser justo. Ele achou? Sim ou não? Não achou, mas de que ele está falando então? Ele está falando daquilo que nós fomos chamados para viver. Porque justo é buscar ao Senhor. Justo é se render a Ele. Justo é buscar a face dEle. Justo é buscar fazer a vontade dEle. Isso é justo. Não sei se é em João que fala, ou mais para frente um pouquinho. Que aquele que pratica a justiça é justo. Mas quando que a gente se torna injusto? Quando que a nossa justiça não tem valia nenhuma? É toda vez que a gente olha para nós e diz assim, não, vou fazer isso. Porque quando a referência se torna um homem. Quando eu olho para dentro de mim e falo, não, isso aqui me cabe. Né? Estava falando outro dia sobre, às vezes, a gente buscar, de alguma forma, se beneficiar com algo que a gente julga que é certo. Por exemplo, trabalhei muito hoje. O final de semana foi muito puxado, né? Vai para o hospital, tem gente que vai ter neném, volta, vai de novo, leva bolsa para quem... Entendedores entenderão o que eu estou falando. Mas a gente julga justo. E aí a gente julga justo, estou muito cansado, hoje não vai na reunião, não. O grupo caseiro, caramba, lá começa cedo, termina tarde. Né? A gente começa a buscar coisas que aparentemente são justas. É justo estar cansado, descansar? Mas uma vez que você tem um compromisso, você tem que cumprir o seu compromisso. Bom, toda vez que a gente busca, se apoia na nossa própria justiça, pode ter certeza. A gente está gerando para nós uma coisa má, uma coisa ruim. Uma coisa, segundo a palavra, talvez nojenta, desculpa a expressão. Talvez mal cheirosa. Por quê? O que a palavra diz em relação à justiça do homem, o que é? Trapo de imundície. Eu não vou nem dizer o que pode se tornar um trapo de imundície, apesar de ter algumas referências. Mas você pensa naquilo que pode ser um trapo de imundícia e você avalia. É a nossa justiça, é a tua justiça. E toda vez que nós fazemos menção dela, nós nos apegamos a ela para fazer alguma coisa, querido, você vai estar vivendo situações como essa, e até, quem sabe, do próprio Zacarias, que olhou e falou assim, cara, o tempo que você tinha para responder essa oração
Passou. Por quê? O que aconteceu com Zacarias? Envelheceu, o tempo passou, e não é só para ele e para a mulher. E aí ele questiona: como poderei certificar-me disso? Como é que pode ser isso? Está em xeque, está em dúvida. Pois já sou, ele coloca, pois já sou idoso. Minha esposa igualmente, já de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou eu, Gabriel. Os do reteté aí já fica até arrepiado. Né? Na boa. Porque ele já botou a carteira assim, ó. Não sei se você já deu carteirada, eu já tomei algumas. Né? Mas ele fala assim, ó, sou eu, Gabriel. Aquele que está permanentemente na presença de Deus e fui encarregado de vir para falar e transmitir estas boas novas. Quando ele fala, sou eu, Gabriel, e que está permanentemente na presença de Deus, sabe o que eu creio? Que Gabriel ouviu quando Zacarias e Isabel, por algumas vezes, eu creio, estava lá ajoelhado, Senhor, dá um filho, me dá um filho. Senhor, abre a madre, Senhor, faz isso, realiza isso, cumpre isso, Senhor. E aí você, essa palavra, eu creio que é como todas as palavras que a gente, de alguma forma, procura transmitir, né, ministrar, é tipo assim, carapuça serviu mesmo. Né? Não é direto para alguém, porque quem sou eu? Mas eu penso que é uma palavra que deve nos vestir, sabe? Aquela coube certinho, foi a carapuça. Eu creio que deve ser assim a nós. Porque às vezes nós estamos exatamente assim, Senhor, realiza isso. Senhor, faz isso. Converte fulano, ciclano. Senhor, muda essa história. Traz de volta fulano. Senhor, e aí, quando o Senhor faz, a gente tem muitos questionamentos. Quando não, pega aquilo que o Senhor fez e deu, realizou, e trata com descaso, com desprezo, e seja o Espírito Santo aquele que testifique daquilo que é verdadeiro. Bom, permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei. Porquanto, ele está dizendo aqui, por que aconteceu desse jeito? Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, no seu devido tempo, se cumprirão. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra que ele liberou vai se cumprir. Eu vi, sou testemunha na vida de alguns, a palavra se cumprindo. Eu vi filhos se rendendo, voltando para casa, se entregando ao Senhor. Eu vi gente que não podia engravidar, engravidando. Eu vi. Eu sou testemunha. Eu sou testemunha de que, de fato, o Senhor pode fazer. Então, o que você tem buscado, o que você tem procurado, o que Gabriel tem olhado diante de Deus, que eu creio que ele segue diante do Senhor, assistindo, o que ele tem ouvido a respeito daquilo que você tem dito, e o que você tem dito. O Senhor ele há de cumprir todas as suas palavras, todas as suas promessas. O Senhor vai realizar, pode ter certeza disso. Mas, na verdade, o que nós precisamos cuidar para não perder é crer. Crer. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se
através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao contemplar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passando esse tempo, Isabel, sua esposa, fez o quê? Engravidou, se cumpriu. Mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram, para retirar sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Para mim tem 2 pontos aqui, eu acho importante também a gente mencionar. Por quê? Era muito comum, na verdade era uma regra. Toda vez que o sacerdote saía do serviço dele, o povo aguardava do lado de fora, e havia uma bênção específica para liberar para o povo. Se eu não me engano, é chamado araônica. Uma oração específica. Mas, na verdade, o povo estava aguardando essa bênção. E aí eu fiquei pensando por que disso. Primeiro, Zacarias pediu um sinal. Falou, como vai ser isso? O sinal que o anjo deu é o seguinte: você vai ficar sem falar. E trocando em miúdo para nós, é o que eu penso, tá, queridos? É o que eu creio. Que toda vez que a gente deixa de crer, que o nosso coração falta a convicção daquilo que o Senhor faz, ou do chamado, ou daquilo que Ele prometeu, quer na palavra, quer através de uma palavra profética, quer através, sei lá, de uma situação, não importa como Ele falou. Mas se Ele falou e você não submeteu, você não se submeteu, não se sujeitou, você não viveu essa palavra, você não tem como ministrar a outros. Zacarias ficou impedido para mim de liberar aquela bênção, porque ele manifestou algo na sua própria vida que não condizia com aquilo que ele realmente ia declarar. E aí também faz parte desse trato na vida de Zacarias, ficar sem falar. E aí é um desafio mesmo. Pensa se não é assim conosco. Pensa se, às vezes, algumas coisas que na verdade, a gente não fala porque perdeu a referência. Ou porque a gente se perdeu no relacionamento, naquilo que a gente deveria ser prático em nós, simples em nós, alguém esperando, e aí você não é capaz de falar. Porque, às vezes, a gente se perde, ou pode ter se perdido em relação a isso. Amém? Vamos seguir aqui a leitura. Uma outra coisa, que eu acho que é só um ponto. O Senhor, amados, para aquilo que Ele vai te dar, Ele tem sempre propósito. Nada é simplesmente vou dar porque eu acho que está pedindo, vou dar. Para tudo que você buscar o Senhor, você avalia, busca direitinho, porque Ele tem propósito. Eu ouvi o Franco dizer, uma determinada situação, de uma enfermidade que um casal experimentou através do filho. Ele falou, olha, você precisa mais dessa criança do que ela precisa de você. Uma guerra, uma dificuldade, um problema. E pensa em algo que é um confronto, um choque. Por quê? Porque o Senhor tem propósito em tudo. Para Isabel, era só para retirar de sobre ela a grande humilhação que ela sentia diante de todos. É o que está escrito no versículo 25. Mas para o Senhor era um homem que ia preparar o caminho do Senhor. Ia fazer... Ele tinha um serviço, na verdade, que a vida militar, ou no meio do militar, existe... Essa palavra é muito, muito comum. A fazer um trabalho de precursor. Que vai adiante, preparando de alguma forma. É exatamente assim o caminho. Vocês já viram, por exemplo, aqueles
E eu sei que às vezes alguns reclamam, né, murmuram, porque imagina, vai passar uma autoridade, né, o presidente da República vai passar aqui na Jeremiário Dantas. O trânsito, filho, vai parar. Enquanto, de fato, o presidente não passar, você vai ficar... Se alguém parou num determinado lugar, num cruzamento, você não vai sair de lá até se cumprir o propósito da vida daquele guarda que está lá, parado, ou que foi enviado para fazer esse destacamento, que vai à frente, que não é fácil. Porque não é fácil. A gente fala assim, João Batista foi o precursor. Mas esse trabalho de ir à frente, por quê? Porque você vai encontrar oposição. Eu mesmo já dei aquela murmurada básica, né? Em algumas situações, não consegui passar, tive que esperar, às vezes, quase hora, dependendo da situação. E aí tem várias coisas que, na verdade, a gente avalia, poderia desejar ser poupado, mas faz parte, ou fazia parte, faz parte do teu chamado, porque hoje, de alguma forma, o chamado, de alguma forma, para preparar o caminho, está sobre nós. Quantos creem nisso? Por quê? Nós não precisamos fazer isso? Fazer o trabalho, de alguma forma, Noé fez quando ia construir lá aquela arca, anunciando, falou, vai acontecer, vai vir. Não houve o quê? Não houve crédito, palavra, deboche, eu penso um monte de coisa. Hoje também tem preparado. Nós precisamos preparar o caminho de quem? Do Senhor para a vinda dele. Precisamos anunciar, precisamos achar pessoas e ministrar sobre elas, né, falar da verdade que habita em Jesus, daquilo que ele é capaz de fazer, de tudo aquilo que é vindouro, mas que vai se cumprir, porque ele também prometeu. Amém? Mas a gente, assim, em relação à resposta, né, daquilo que nós precisamos dar para o Senhor. Nesse mesmo capítulo 1 de Lucas, uma outra situação de alguém que pôde dar a resposta certa, porque havia no seu coração um desejo que se cumpriu na vida dela. Diz que Maria, de alguma forma, aconteceu praticamente exatamente o que aconteceu com Zacarias. Quando se apresentou a ela, claro, com uma diferença, né? Se apresentar para o sacerdote e se apresentar para uma menina, eu acho que existe alguma diferença. Mas a verdade é que o Gabriel também foi lá e anunciou também a Maria daquilo que era a vontade do Senhor, daquilo que o Senhor ia realizar, daquilo que ele iria fazer. E Maria, de alguma forma, tem uma pergunta, mas ela não tinha uma incredulidade. Ela se dispôs, ela falou assim, como será isso? Eu nunca tive relação sexual, nunca vivi isso. Bom, a partir do momento que você vai ter um filho, seria natural se pensar nisso. Mas como será isso? E aí o Gabriel fala a forma que vai ser, né? Descerá sobre ti, o Espírito Santo, ele te cobrirá, te envolverá com as suas asas. E dá também, né, a fala de quem é Jesus, de quem ele era, daquilo que ele ia fazer, do propósito dele, de tudo aquilo que tinha para se cumprir. E ela simplesmente diz aqui, eis aqui a tua serva. Eis-me aqui. Esse eis-me aqui também, no original, não significa assim, eu estou me voluntariando. Conta comigo. Não, se você precisar, esse eis-me aqui, no original, ele diz assim, eu sou um servo. Um servo não tem vontade. Um servo não tem escolha. Um servo faz o que se determina. É a mesma expressão usada em Samuel, quando ele falou, eis-me aqui, dá essa resposta. Porque essa é a resposta, essa é a fala que nós, na verdade, já tivemos um dia. Se você perguntar a qualquer um de nós aqui,
e perguntar, vem cá, o que você é do Senhor? Eu sou servo. Não é isso que você vai dizer? Eu sou um servo. Então, uma vez nós nos tornando servos, vamos estar sempre prontos a dizer exatamente, eis-me aqui. E experimentar, na verdade, de um milagre, e de desfrutar de algo que o Senhor, amados, segue desejoso no coração dele. Não é claro que as circunstâncias mudam. Mas eu tenho certeza, tenho convicção disso, de que você tem pedido talvez coisas. Uma vez que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Mas mais do que isso, que o nosso coração, a nossa vida, seja um pronto. Eu não creio que o Senhor olhou do céu e olhou assim, eu vou pegar qualquer uma. Eu creio que todos nós, no Senhor somos especiais e podemos cumprir com aquilo que, de alguma forma, Ele tem no coração dele. Naquilo que está dentro dele, naquilo que, na verdade, eu já usei essa expressão algumas vezes, porque é bíblico, que o Espírito Santo perscruta. A palavra diz que Deus, Ele perscruta as profundezas de Deus, Ele move, Ele conhece o que está no íntimo de Deus. Não seria algo natural, ou pelo menos não deveria ser natural, uma vez que Ele conhece aquilo que está no coração de Deus, trazer para nós, já que é o Espírito dele, comunicar a nós aquilo a respeito da vontade dele, daquilo que Ele quer realizar, daquilo que Ele quer fazer. Uma vez sabendo que tudo que Ele faz tem propósito. Tudo que Ele realiza tem propósito. E eu penso que essa história, ela precisa nos posicionar. Na verdade, o versículo que eu li, que me chamou a atenção para a própria história, é o versículo 37 desse mesmo capítulo. Porquanto, para Deus, não existe nada que lhe seja impossível. Não existe nada para Deus, querido, que seja impossível Ele realizar. E talvez o limite, a impossibilidade, na verdade, que começa a se levantar, está dentro de nós. Está dentro de você. Está dentro de mim. Então, em nome de Jesus, que seja um tempo que você possa parar para refletir e dar o pronto que Ele espera de nós. Em nome de Jesus, que hajam muitas Marias aqui no meio de nós. Que o Senhor possa vir e dizer assim, vai ser desse jeito. E a gente dê a resposta exatamente que o Senhor espera de nós. Quando eu falo, na verdade, de Zacarias, eu não reprovo Zacarias a ponto de dizer eu sou melhor do que ele, porque quem me dera. Na verdade, eu só olho para aquilo que nós precisamos estar atentos. Porque em meio a alguém se levantando e ministrando sobre a tua vida, trazendo uma palavra, dizendo que o Senhor faz, que realiza, eu vi Keila fazendo isso diversas vezes aqui hoje, a respeito daquilo que o Senhor quer fazer, mas daquilo que nós precisamos crer para que Ele faça. Porque às vezes a gente fica aí sentado sem sequer dar reação daquilo que nós já nos comprometemos. De uma palavra, de abrir a boca, ou de levantar, de se expressar, né? Como se, às vezes, nós tivéssemos alguma doença. E eu creio que o Senhor espera mais, querido. Espera mais de nós. Espera. Tá esperando além da conta? Não. Não, porque foi Ele que nos fez, Ele que nos criou, Ele que nos capacitou, Ele que nos deu. E se você está onde está, se você tem o que tem, se você, né, de alguma forma, está aqui, na verdade, Ele já te deu. Ele já te deu.
Eu, em nome de Jesus, queria te animar. Te animar, você crer. Crer. Não olha para as circunstâncias. Não olha para aquilo que te limita. Não fica duvidoso, não se coloca na dúvida entre dois caminhos. Tenha certeza do que o Senhor faz. Tenha certeza de que Ele está pronto para cumprir tudo que Ele prometeu. Porque não há impossível para nenhuma de suas promessas. Ah, não tenho promessa nenhuma. Tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia já te prometeu, o Senhor já te prometeu uma série de coisas. Ele já te prometeu. Então, quer experimentar dessas coisas? Sim ou não? Então, creia. Em nome de Jesus, creia. Creia que Ele pode restaurar aquilo que já passou, que parece que não vai voltar. Creia que Ele é poderoso, na verdade, para fazer melhor do que Ele fez um dia, do que a gente já se viu um dia. Creia que Ele é poderoso para levantar, para fazer você caminhar. Creia que Ele é poderoso para restaurar todas as coisas, porque o que diz respeito às impossibilidades é com Ele. Mas quanto àquilo que é possível, Ele espera que a gente realmente dê esse passo. Em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Estar aqui, amados, é um desafio. É um desafio. Sempre é um desafio. De poder falar, porque o Senhor fala conosco, a gente acha que vai falar, alguém vai precisar travar a gente vai falar, sei lá, 3 horas direto. Não, para o Zial lá, pelo amor de Deus, que a gente olha, são tantas coisas que ferve, né, que borbulha, que são tantas coisas. Mas, na hora, às vezes, não é assim. Mas o que eu penso, que eu creio que isso é suficiente, é isso que Ele tem por expectativa. É que o que eu preciso, eu já tenho ouvido e pratique. Mas para esse tempo aqui, né, que a gente de alguma forma está repartindo, é para que você reflita e pratique. Se arrepender, voltar, ainda que seja mais uma vez, ainda que, bom, não sei, o caminho que Deus tem para você. Mas eu sei que Ele fala. Ele fala. Existe uma expressão chamada, eu ouvi muito isso também, chamadas entrelinhas. Ainda que o Senhor não tenha dito para você, se nas pautas certinho, cada parágrafo, seus pontos e vírgula, as entrelinhas, ela te alcance. Entre uma linha e outra, aquilo que você precisa anotar e dizer assim, não, isso eu quero, isso eu preciso, isso eu vou fazer. Amém? Que seja assim, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Para que Ele possa cumprir os impossíveis dEle na nossa vida. Amém? Pai, uma coisa é certa. Nós precisamos crer, Senhor. E somos desafiados, Senhor, a crer e a crer, Senhor. Tu desafia, Senhor, tanto a crer, Senhor, que Tu falou, Senhor, se credes, verás a glória de Deus. Se nós crermos, Senhor, veremos a Tua mão, Senhor. Se crermos, Senhor, veremos os Teus milagres, veremos os Teus feitos. Na verdade, Senhor, se cremos, Senhor, seremos o meio, Senhor, para o qual, Senhor, Tu vai fazer muitas coisas. Então, em nome de Jesus, Pai, que haja uma disposição em crer, Senhor. Nós não estamos falando, Senhor, de vivermos impiamente, Senhor, de pessoas que não Te conhecem, Senhor, mas nós estamos falando de
de crer, Senhor, que foi o que nos fez dar o primeiro passo contigo, de poder crer que Tu és aquele que ressuscitou dentre os mortos, Senhor. Está vivo, é Senhor. Cremos com o coração, Senhor, e confessamos com a boca. Isso foi suficiente, Senhor, para a nossa vida ser transformada, restaurada, mudada, Senhor. E, Senhor, mais uma vez nós estamos diante de Ti para, Senhor, falar da nossa limitação, Senhor. Pedir perdão, Senhor, porque de alguma forma, Senhor, se olhamos para as circunstâncias, nós vamos sucumbir, Senhor. Vai ser como provavelmente aconteceu com Pedro, Senhor, que tirou os olhos de Ti, perdeu o foco, olhou para as circunstâncias, Senhor. Ah, Senhor, mas Tu estendeu a Tua mão, isso faz toda a diferença, Senhor. Clamou por Ti, nós clamamos por Ti, Senhor, para que, Senhor, tudo aquilo que Tu ministrou, para que tudo aquilo que Tu tem, Pai, colocado no coração dos Teus filhos, na vida dos Teus filhos, que cada clamor, Senhor, feito, quer no oculto do Seu quarto, quer compartilhado na reunião de oração, quer, Senhor, anunciado entre microfones, Senhor, Pai, haja, Pai, fé, que possa crer, Senhor, que possamos crer, Senhor, crer na Tua palavra, Senhor, e tudo aquilo que Tu é poderoso para fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos assim, Senhor. No nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, realize em nós, Senhor, e através de nós, os propósitos se cumpram. No nome de Jesus, possamos seguir Te dizendo, Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a Tua igreja, Senhor. Eis aqui cada um, Senhor, que Tu conheces, Senhor, de uma forma íntima, Senhor. Tu conheces, Senhor. Que essa resposta, Senhor, seja um testemunho, Senhor, para o meio da Tua igreja, para nós. Que esse tempo seja um tempo de restauração, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.